Temos aqui uma pergunta, a participação, aí você pode interagir conosco, mandando a sua pergunta, ligando para cá, no 3234-2712, o assunto aqui é vestibular, conversando com o professor Carlos André. Você também pode ligar e participar conosco, mandando mensagem de texto para o meu celular, no 99827916, e ainda a opção pelo Twitter, no Robson Cidadão, para participar e interagir conosco aqui ao vivo no Espaço Cidadão, nesse tema desse bloco de agora, que é sobre vestibular. Temos uma pergunta aqui do seu José de São Miguel. Ele parabeniza pelo programa e pergunta: por que a maioria dos alunos que passam na UFRN são pessoas de renome? Dificilmente passa uma pessoa pobre ou de cor, né? Um negro, por exemplo, que segunda pergunta do seu José, mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Isso é a prova da incompetência do ensino público, na verdade, né? O argumento de inclusão foi criado na teoria para resolver esse problema, só que a grande polêmica atual do vestibular tem resolvido? As pessoas que receberam o argumento de inclusão, elas realmente mereciam ter recebido? O que a gente viu recentemente foi que existem brechas no sistema e que pessoas, dentro do próprio edital, dentro das próprias regras criadas pela UFRN, se descobriram maneiras de ganhar o argumento de inclusão, pessoas que, em sua maioria, inclusive, não deveriam ter recebido. Então, minha pergunta é: quantas pessoas do Ateneu até hoje passaram em medicina na Federal? Quantas pessoas do Xuxo passaram? Ou seja, está funcionando esse argumento? A gente pode confiar no resultado do vestibular dos últimos 5 anos? É isso que a cidade quer saber. A gente criou um movimento no Twitter, os alunos da cidade, eu participei, para se criar uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, para que a UFRN, em meio ao público interessado, possa justificar, possa validar e possa dar confiança novamente à sociedade no resultado do vestibular. E a pergunta é essa: seria necessário conseguir botar o aluno carente dentro da universidade? E isso está acontecendo. Existem, como eu falei, várias brechas. Após essa polêmica recente, eu tive acesso a várias possibilidades diferentes de se conseguir o argumento de inclusão, sem, na verdade, dentro da filosofia original, se merecer o argumento de inclusão. Muito bem. Temos aqui uma audiência aqui, né, a participação aqui do Roberto Germano, que de Caicó, né? Foi candidato a prefeito de Caicó, eu acho que deve ser candidato novo, né? O Roberto Germano está nos ouvindo, né? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço, amigos de Caicó, vamos passar por aí no carnaval, viu? O pessoal de Caicó nos aguarda. E temos também mais uma pergunta aqui pelo Twitter, no Robson Cidadão, a participação aqui conosco do André Emílio. Um abraço, André, obrigado pela sua audiência. E ele diz: minha pergunta aos amigos o que nós vestibulandos podemos fazer para a UFRN tomar uma postura mais séria? Acho que em relação a essa questão aqui. O primeiro passo a gente já deu, né? A gente criou esse movimento no Twitter, que hoje é uma ferramenta poderosíssima, né? O presidente do Egito caiu recentemente e o movimento começou via Twitter. Esse movimento no Twitter foi muito grande. Em 53 anos de UFRN, é a primeira vez que os alunos terão acesso direto a uma discussão que influencia a vida deles, poderão questionar a universidade, alunos que são a favor do argumento ou que são contra estarão lá defendendo suas posições e a UFRN vai ter que respondê-los. Então, esse foi um primeiro grande passo. O segundo passo seria lotar essa audiência pública de 16 de março. Eu estarei presente, espero que vocês, alunos interessados, estejam presentes. Alunos que já estão na UFRN, eu espero que estejam presentes também. E vamos cobrar respostas da UFRN e o mais importante de tudo, a garantia de que no próximo vestibular todos os aprovados tenham sido aprovados dentro do mérito, dentro da legalidade, e que quem foi reprovado tenha sido realmente reprovado,
que realmente hoje existem muitas dúvidas acerca disso, muitas. Temos uma pergunta do Paulo Araújo, de Lagoa Nova. Ele diz: o primeiro lugar do vestibular era do overdose, aqui o professor representante, e ele acabou perdendo a vaga. Como é que o professor avalia o problema com o seu aluno, né? Você poderia até fazer um histórico sobre o que é que aconteceu, para algumas pessoas que ainda não sabem o que se passou com esse problema da educação de jovens e adultos, que também provia o acesso por cotas ao vestibular da UFRN. Como empresa, né, como empresário, o aluno, ao perder o primeiro lugar, o novo primeiro lugar é nosso também, e supondo que todos os de argumento fossem cancelados, o primeiro sem argumento de inclusão também é nosso. Mas, falando sobre o fato em si, o aluno ele tinha uma formatura no ensino médio em escola particular. Ao ler o edital da UFRN, percebeu uma brecha e foi a um supletivo, ganhando um diploma verídico, isso é uma coisa importante que se diga, de conclusão, novamente, do ensino médio na escola pública. Entrou com pedido de argumento de inclusão em setembro na UFRN, e a UFRN validou o pedido. Vários alunos entraram com pedido, alguns ganharam e outros não. Em setembro, o vestibular aconteceu em novembro. No início de janeiro, esse aluno recebeu o resultado como primeiro lugar em medicina. Houve uma denúncia que ele havia feito o ensino médio novamente, e um mês depois a UFRN ela cancelou a matrícula dele. Ao meu ver, assim como espectador do processo, todo esse evento é a grande prova que a UFRN ela não é capaz de avaliar se o aluno deve ou não receber o argumento de inclusão, porque ela percebeu um erro dentro da filosofia dela 6 meses depois de ter validado o argumento para ele, e mesmo assim só percebeu via denúncia anônima. Então, o que motivou toda essa polêmica e essa audiência que acontecerá de 16 é: se esse aluno fosse do Rio Grande do Sul e tivesse feito a mesma coisa, a UFRN teria descoberto algum dia? Eu digo sem dúvida nenhuma que não teria descoberto. Esse detalhe do supletivo é uma possibilidade, como eu disse, já se perceberam outras. Alguns pais, como é um processo que existe há 5 anos, eles estão matriculando o filho na escola particular, simultaneamente na pública, ano a ano. A ideia é, no último ano, não colar o grau na particular, colar o grau só na pública. Então, ele terá o diploma ano a ano de todas as séries possíveis de ensino público, e esse aluno ganhará o argumento de inclusão. E eu, sem dúvida nenhuma, afirmo que a UFRN jamais perceberia uma discrepância desse tipo. Então, um aluno que teria condições de pagar a escola particular receberia um benefício que deveria ser para o aluno carente. Então, essa é a polêmica.